Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca do encerramento do ano litúrgico na festa, na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 23, tomando do versículo 35 para o versículo 43. O texto nos coloca, diante de um momento de fato crucial. Então aqui é preciso um entendimento de que o que está acontecendo e o que se deve ser observado, como o início do versículo diz, que a multidão conservava-se ali, ela permanecia ali observando, como quem olha, refletindo minuciosamente, para nos ajudar justamente a compreender que esse momento ele não pode ser observado simplesmente como quem lê uma crônica jornalística e depois toma um copo d'água e a vida continua, fecha-se o livro e tudo continua como sempre estava. Então é preciso justamente compreender que esse momento é um momento fundamental, é um momento decisivo, porque é a morte. Jesus está morrendo na cruz. E para compreender esta realidade é preciso extrema intimidade para esta situação. Podemos compreender esta necessidade de adentrar a esta realidade e não simplesmente observá-la como um fato do passado, quando nós recordamos algum momento de um falecimento de um ente muito querido. A experiência que a pessoa que perde um ente querido no momento ali do falecimento, essa experiência ela é única, não porque a pessoa não vai voltar, né? Mas ela é única no sentido da experiência pessoal, no sentido que a experiência daquele que está nesse momento, ela não se equipara e nem pode ser equiparada por outras pessoas. Um outro parente, um outro conhecido, um vizinho, ele não está fazendo a experiência que aquela pessoa próxima deste, que enfrentou esse momento crucial da sua existência, está fazendo. Então, assim também o Evangelho nos chama a não simplesmente observar, mas como que nos colocar no lugar de Jesus Cristo e justamente fazer através dele, fazer com ele esta experiência final, porque justamente o final do ano litúrgico, que é o final do ano para os cristãos, que não é dia 31 de dezembro, mas é justamente nesta solenidade de Cristo Rei do Universo, conforme as Escrituras diz, que depois ele coloca tudo, terminado as suas batalhas, suas vitórias, ele coloca tudo aos pés de Jesus. Então agora nós somos convidados justamente a esse momento final da nossa própria existência, acompanhando Jesus e acompanhados por ele. E o texto nos ajuda justamente a nos centrar não só do lado de Jesus, mas na pessoa de Jesus mesmo, pois o texto vai nos colocar que ali estavam então os príncipes, os sacerdotes, ou aqueles que eram os arcontes no sentido daquelas pessoas mais consideradas. E eles vão dizer para Jesus: a tantos outros você salvou, salva-se a si mesmo. Aqui nos faz justamente pensar no sentido da nossa existência, no seu final, como que uma experiência muito íntima, em que tantas pessoas, nas palavras deles, tantas pessoas, você filho de Deus, você que foi ungido por Deus, você que foi ungido no batismo, foi ungido na crisma, participou do corpo e sangue do Senhor, onde estão estes? Esses tantos que você ajudou, salva-te a ti mesmo.
né? Como que o Filho de Deus, o cristão, é chamado justamente a refletir, né, no final da sua existência, né, diante dessas pessoas mais consideradas, que aquele que tanto fez para os outros é agora o menos considerado. Os soldados, na expressão da força de guerra, eles também vão questionar Jesus, e eles, como que o texto vai dizer que aproximavam-se dele, zombando, ou seja, fazendo brincadeiras, uma espécie de ridicularização, de riso com aquilo que Jesus fez. É como se fosse uma coisa inútil, né? E tanta força que Jesus fez, e agora isso é colocado como inútil. Oferecem para ele um cálice amargo, para dizer, né, você transformou para os outros água em vinho, e agora você recebe esse cálice amargo no final da sua existência. O que adiantou? Onde foi parar a sua força? Salva-te a ti mesmo, você não é o rei dos judeus. E lá sobre a cabeça de Jesus havia então uma inscrição, Jesus Nazareno, Rex Iudeorum, na expressão latina, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Está acima da cabeça de Jesus, para também nos dar uma ideia de que alguma coisa deve estar sobre a nossa cabeça, alguma coisa então deve reinar sobre a cabeça dos cristãos. Uma terceira categoria, que é justamente dos criminosos, se dirige a Jesus. O texto vai dizer que ele então blasfema, como se ele amaldiçoasse Jesus, num interrogamento, dizendo que você não é o Cristo, você não é o ungido de Deus. Mais uma vez nos recorda justamente a nossa unção enquanto filho de Deus. Ele diz, mas salva-te a ti mesmo. Ou seja, você viveu como ungido, uma pessoa reflexo da graça de Deus, e agora você está aqui do meu lado, criminoso como eu sou? Como que pode isto? E justamente nós não sabemos a hora, não sabemos como vamos morrer, e por mais que tenhamos vivido o plano de Deus, será que nossa morte também será como a morte violenta dos criminosos? Um outro criminoso também, ele contesta, dizendo àquele criminoso, mas você não teme a Deus? Ou seja, você nunca temeu a Deus? Nos chamando também a reflexão de que não é, você não temia, ou seja, eu não temi, eu nunca pensei que eu poderia ser julgado por Deus. Minhas ações, e quais foram minhas ações? Pensamos, eles são crucificados porque cometeram crimes horríveis, e Jesus certa vez diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, ou seja, o crime mais horrível. E Jesus vai dizer, eu porém vos digo, aquele que chamar o seu irmão de tolo, dizer que a pessoa é um imbecil, é um bobo, diz Jesus, essa pessoa já está condenada. Por isso, o outro vai dizer, né, para nós, esta condenação é justa, porque nós estamos recebendo aquilo que, de acordo com o que vivemos. E assim nós somos convidados justamente a adentrar a reflexão deste outro e perceber nas palavras dele, para nós é justo porque estamos recebendo aquilo que merecemos. E ele o faz dizendo o quê? Que ele levou uma vida criminosa e ele merece esta condenação. E aqui, e por que ele merece? Por que ele levou essa vida criminosa? Diz ele a Jesus, Senhor, lembra, Cristo ungido, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. Ou seja, ele não recorda do reinado de Jesus, porque ele não conheceu Jesus, ele não conheceu o Evangelho, ele não recebeu o batismo, ele não recebeu o crisma, ele não teve primeira Eucaristia, ele não recebeu a Sagrada Ordem, ele não recebeu o Sagrado Matrimônio, ele não recebeu a Sagrada Unção, ele não recebeu o perdão dos pecados. Então ele não conheceu o reinado de Cristo. Então aqueles, né, por isso que Jesus vai dizer que o mandamento antigo era matar, eu digo até de se encolerizar contra a outra pessoa. Então, porque aquele que conhece
o Evangelho, esse tem responsabilidade maior. Então nós podemos entender que o crime daquele que não conhece Cristo ainda é menor do que aquele que conhece Jesus Cristo, conhece o Evangelho. Assim, ele então gostaria de, nessa expressão que ele usa, lembra-te de mim, ele gostaria justamente de ter vivido sobre o reinado de Jesus e não sobre o reinado daquele que é homicida, daquele que é demônio, porque só existe justamente dois reinados, e o reinado, não entendamos que o reino de Deus é um bairro, é uma cidade, uma construção em cima das nuvens, mas o reino de Deus é justamente o reinado dele, ou seja, as vidas que são orientadas por ele, pelo plano dele, aí estabelece o reinado. Por isso Jesus se dirige a ele dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele expressa a vontade do reinado de Jesus, e Jesus, no sacrifício dele na cruz, assume a pessoa dele e o assume no reinado dele. E ao assumir este criminoso no reinado dele, Jesus então conduz o pior dos criminosos, Jesus conduz agora por sua orientação ao paraíso. Então que nós possamos compreender que por que Jesus não desceu da cruz, porque Jesus não quis ali salvar-se, porque nós devemos entender isso. Jesus esteve na cruz para me salvar. Jesus esteve na cruz para que eu vivesse sobre o reinado dele, eu buscasse a salvação. Então, se eu me coloco do lado de Jesus, se eu me coloco parte com Jesus, ele se colocará também ao meu lado no momento também da minha partida desse mundo. Então que nós possamos adentrar essa espiritualidade profunda da entrega de Jesus e desse ato salvador e compreender como está aquela inscrição em cima da cabeça dele, os judeus pediram para tirar. Então o cristão, ele diz justamente: Jesus é o meu rei. Os judeus não quiseram Jesus como o rei, mas ele é meu rei, ele está acima da minha cabeça, ou seja, ele governa, me orienta a minha vida. Bom ano litúrgico que vai terminando, e feliz e bom e santo ano do Senhor nesse novo ano. Então, se Deus te concedeu vida depois desse ano litúrgico, vamos viver, vamos seguir Jesus Cristo, vamos viver o reinado de Deus. Bom e feliz ano litúrgico para todos.